Senhora Presidente, senhores parlamentares, não podemos contar a história da televisão brasileira sem apresentar Silvio Santos como um dos seus mais importantes personagens. Juntamente com Chacrinha, Flávio Cavalcante, J. Silvestre, Blota Júnior e outros grandes profissionais, Silvio Santos se tornou protagonista de uma época memorável da nossa TV, em razão do talento incomum com que passou a fazer parte do dia a dia de milhões de telespectadores nos 4 cantos do Brasil. É, pois, com muita satisfação que a liderança do Democratas participa desta sessão solene que homenageia o criador e proprietário do sistema de televisão brasileira SBT. Ao darmos voz aos colegas de bancada, expressamos por igual o sentimento de apreço e de carinho do povo brasileiro pelo homem que é merecedor da confiança da opinião pública e do respeito da sociedade que o admira. Radialista, locutor, empresário, Silvio Santos é principalmente um comunicador na melhor acepção do termo. Mais do que ler ao microfone, apresentar programas ou animar auditórios, nosso homenageado comunica, ou seja, fala ao outro, dialoga, transmite conhecimentos, ideias, valores e, sobretudo, emoções em um trabalho pleno de beleza estética e de energia humana. Para ele, conquistar a simpatia e o reconhecimento do público não é só o ofício de um profissional vitorioso. Uma grande e poderosa vocação já observada no jovem que começou a ganhar a vida na penosa batalha do comércio de rua. Curiosamente, um dos primeiros artigos com que trabalhou o futuro homem da televisão foi capa de plástico para o título de eleitor, o que o aproxima, por artes do destino, desta casa política que hoje o homenageia. No esforço para vender o produto, aquele anônimo rapaz devia ressaltar a importância de proteger o documento que era símbolo da cidadania, da participação política, do direito de ir às urnas para o soberano exercício do voto. Das ruas, o vendedor logo percorreu o caminho que o levaria aos microfones do rádio, momento em que acabaria por escolher o nome artístico que se consagrou, Silvio Santos. À eloquência que lhe era própria, juntava-se uma impressionante aptidão para os negócios, para perceber excelentes oportunidades de investir o pouco dinheiro que lhe rendia os programas radiofônicos. Estavam abertas as portas que o transformariam em um dos empresários brasileiros mais bem-sucedidos. Hoje, o Grupo Silvio Santos reúne 30 empresas com milhares de profissionais, homens e mulheres que dão o máximo de si para manter o ideal e o lema do seu fundador: oferecer o melhor sempre, em nome da qualidade, da eficiência e do esmero que o profissional deve pôr em tudo que faz. Nesse grande complexo empresarial, avulta o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, marca que se tornou sinônimo de competência, de criatividade e de arrojo no âmbito da produção de TV em nosso país. Some-se a todos esses méritos a grandeza humana de Silvio Santos, de que dão testemunho os seus colaboradores. Nem poderia ser diferente com relação a quem trabalha com a alegria de viver que só se encontra nas pessoas verdadeiramente felizes. Para personalidades assim, a vitória e o êxito são mais do que tudo instrumentos que nos permitem lutar por um mundo melhor, economicamente mais equânime e socialmente mais digno para todos. Esse é o sentimento com que a liderança do Democratas homenageia o comunicador Silvio Santos pela admirável obra que empreende em favor do Brasil. A ele nosso aplauso pelo idealismo e pela generosidade que constituem um pleno exemplo a ser seguido como prova da grandeza humana que o faz merecedor do nosso reconhecimento e da nossa homenagem. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores convidados, eu não poderia concluir o meu pronunciamento sem aqui também dar um testemunho como cidadão brasileiro que sou, e hoje me sinto um verdadeiro representante do povo brasileiro. Esse povo que ama e quer bem a esse grande comunicador que é Silvio Santos. E eu que sou nordestino, neto de uma sertaneja lá do interior de Sergipe,
Passei a minha infância acompanhando nos dias de domingos a fazenda da minha avó, repleta de gente para assistir o programa Silvio Santos. Era a grande atração do povo na época em que eu acompanhava os programas de televisão ao lado da minha querida avó. Cresci vendo a minha mãe aos domingos, a Dona Maria, assistindo o programa Silvio Santos. E casei, e a minha esposa, até a presente data, gosta de assistir e é uma telespectadora assídua do programa Silvio Santos. E vejo no Silvio Santos essa pessoa que representa verdadeiramente o sentimento do povo brasileiro. E na minha história de político, o deputado Marcondes Gadelha, e o senhor aqui é alguém que pode testemunhar esse momento histórico do nosso Brasil. Eu comecei a minha vida pública em 1988, como vereador da minha cidade. E em 1989 nós tivemos a primeira eleição direta para presidente do Brasil. E alguns homens públicos deste país, inclusive um do meu estado, o então governador e líder político João Alves Filho, ele ao lado de outros grandes políticos deste país, iniciaram uma grande mobilização para ter Silvio Santos como candidato a presidente da República. E Vossa Excelência, por coincidência, naquele período, foi escolhido como integrante da nossa agremiação partidária, se não me falha a memória, para ser o então candidato a vice-presidente da República. E ali eu percebi que nós tínhamos no nosso país um homem que se identificava verdadeiramente com o povo brasileiro. Eu era muito novinho, estava começando, e o líder lá do nosso estado determinou que nós saíssemos às ruas com os carros de propaganda anunciando o nome do Silvio Santos. E foi a campanha mais fácil que eu já tive a oportunidade de fazer, que era colocar o carro de som na rua com a musiquinha Silvio Santos vem aí, tralalalala, que o povo ficava contagiado e já dizia automaticamente, de forma rápida, que estava apoiando Silvio Santos. E de um momento para o outro, ele cresceu e já alcançava os primeiros lugares nas pesquisas de opinião pública, o que demonstra que o povo brasileiro tem um carinho muito especial. E é por essa razão que eu concluo meu pronunciamento, dizendo que estou feliz e honrado, porque neste instante, na tribuna da Câmara dos Deputados, eu tenho certeza absoluta que estou representando aqui o sentimento do Brasil e do povo brasileiro. Muito obrigado a todos.